companheiros e companheiras, brasileiros e brasileiras. Neste presente vídeo, eu vou discorrer sobre as realizações que eu implementei nas 3 comarcas por onde eu passei. Na medida que, modéstia à parte, eu realizei muita coisa, eu vou ler num papel que eu redigi essas realizações em cada uma dessas comarcas. Porque se eu falasse de improviso, ia demorar muito e podia ser muito cansativo. Então, por isso que eu estou justificando por que eu vou ler. Vamos lá, então. Guaranésia. Guaranésia fica a 10 quilômetros de Guaxupé e a 70 quilômetros de Poços de Caldas, para vocês terem mais ou menos a ideia da localização da comarca. Em Guaranésia, eu organizei as 2 secretarias do juízo, na medida em que, quando lá cheguei, os trabalhos do foro judicial eram realizados por cartórios do extrajudicial. E já havia uma determinação do Tribunal de Justiça para que os cartórios do extrajudicial deixassem o fórum e que fossem implementadas as chamadas secretarias do juízo, para que os serviços judiciais fossem, afinal, administrados pelo próprio Tribunal de Justiça. Em Guaranésia também reformei a cadeia pública, porque havia muitas fugas lá, constantes fugas. Pus então um trilho de trem nas janelas daquele estabelecimento e inclusive os revesti com um filete de cobre, eu acho que foi de cobre mesmo, o que se tornou impossível cerrar as grades, além de ter reforçado o revestimento do teto, porque os detentos também fugiam pelo teto da cadeia pública. Lá em Guaranésia também organizei o Juizado da Infância e da Juventude e o respectivo comissariado, que se tornou um longa-manos do Juiz da Infância e da Juventude, além de ter realizado nas escolas da comarca um trabalho cívico relevante com as crianças e adolescentes de lá. Em Guaranésia, eu fiquei 3 anos, de 1990 a 1992. Agora vamos falar de Mantena, que fica a 120 e 130 quilômetros de Governador Valadares. Mantena se situava e se situa numa região que ficou conhecida na época como Zona do Contestado. Mantena, em Minas Gerais, fazia divisa com a cidade de Barra de São Francisco, pertencente ao estado do Espírito Santo. Havia uma rixa histórica daquelas 2 áreas. Matava-se muito lá, inclusive. Tivemos a oportunidade de, num mês, termos 60 mortos, ou seja, 60 homicídios num mês, o que dava uma média de 2 mortes por dia, numa cidade de não mais de 45 mil habitantes. Ou seja, matava-se demais lá em Mantena. Então, naquela época, fizemos uma campanha de desarmamento, já naquela época, e proibimos que se levasse às ruas qualquer arma. Não só as de fogo, evidentemente, como as armas brancas. E proibimos, inclusive, o porte de canivete e cortar fumo. Dizia eu, quer cortar fumo? Corta em casa e leva o fumo picado para a rua, já que tínhamos realmente casos também de homicídio praticado com canivete de cortar fumo. E a cidade, a comarca de Mantena, foi assim aos poucos se pacificando. E modéstia à parte, quando saí de lá, ela estava bem pacificada já. Como era uma comarca muito violenta, lá não se conversava, lá se matava. As divergências eram resolvidas na bala. Consequentemente, em época de eleição, especialmente nas acirradas eleições municipais, se matava muito. Então eu disse que, na minha gestão, eu não queria a morte. Que em janeiro do ano seguinte, iriam tomar posse aqueles que o povo tivesse realmente eleito. Quem não tomasse posse seria porque não teve voto suficiente do eleitorado. E assim eu prometi a eles. E assim eu pude garantir, e eu falei para eles que garantiria uma eleição limpa, honesta e transparente. Fizemos, então, uma eleição espetacular, a qual, àquela altura, foi considerada a melhor eleição da história de Mantena. Recebemos, inclusive, uma láurea que nos foi concedida pelo TRE, pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, reconhecendo, modéstia à parte, a maravilhosa e pacífica eleição que fizemos naquela oportunidade. Em Mantena, igualmente, organizamos o Juizado da Infância e da Juventude, organizamos o Comissariado de Menores. Com o auxílio de pecuaristas e cafeicultores da região, fizemos um leilão beneficente de bezerro, arrecadamos recursos e reformamos a cadeia pública, construímos uma casa de albergado para cumprimento de pena em regime semiaberto e aberto.
E criamos um excepcional, modéstia à parte, um excepcional Centro de Recuperação de Menores Infratores, CRM, cujo nome foi dado por uma aluna da rede pública municipal através de um concurso que fizemos para tal fim nas escolas. Esse conglomerado do sistema de justiça da comarca tinha jardim, biblioteca, consultório médico, consultório odontológico e alojamentos dignos para a recuperação daqueles menores infratores e dos detentos que lá passaram. Tudo isso sem, evidentemente, nunca negligenciarmos as nossas obrigações funcionais de um magistrado, que é fazer audiência, despachar e dar sentença. E em Mantena nós ficamos 4 anos, de 1993 a 1996, certo? No próximo vídeo, nós vamos falar especificamente da comarca de Sete Lagoas, onde eu fiquei mais tempo, quase 20 anos, tá certo? Um abração, fiquem com Deus e até lá.